Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Irmãos, antes de entrarmos na palavra, talvez você tenha interesse em saber o que a nossa igreja está fazendo como igreja, né, pelo Rio Grande do Sul, com toda aquela tragédia que está acontecendo lá. A nossa convenção Batista Nacional, uma convenção muito forte do Rio Grande do Sul, uma participação muito ativa, e nós temos um fundo de solidariedade que está sendo destinado para o Rio Grande do Sul. E nós estamos participando, ofertando nesse fundo de solidariedade. Nós achamos melhor dessa forma do que participar com doações, porque muitas vezes são doadas coisas que não têm serventia. Então, a gente achou melhor, a nossa convenção achou melhor levantar uma quantia e comprar água, e comprar cestas básicas, e comprar algo já direcionado para o Rio Grande do Sul. Então, você que tem e quer participar de alguma forma, sendo solidário com os irmãos do Rio Grande do Sul, você pode ofertar, você pode fazer o Pix no CNPJ da igreja, e vou pedir para você apenas identificar o seu Pix, coloca 0,7 centavos, tá bom? Para a gente poder identificar que aquela oferta vai ser destinada para o Fundo de Solidariedade do Rio Grande do Sul. Entenderam, irmãos? Vou ofertar R$10, coloca R$10,07 centavos. Na hora que nós formos puxar o relatório do banco, nós vamos entender que aquela oferta é destinada para o Rio Grande do Sul. Você pode fazer isso, se você quiser, para que a gente possa suprir, né, a carência dos nossos irmãos lá o mais urgente possível. Isaías, capítulo 6, verso 1. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Pode fechar sua Bíblia. Irmãos, ainda estou com aquela tosse chata quando falo, mas creio que vou conseguir trazer a mensagem ao seu coração nessa noite. Tal como os nossos dias, essa época em que Isaías relata, mais ou menos pelo ano 1740 a.C., era um período de muitas incertezas que o povo de Israel estava vivendo. Era um período de muita apreensão. No ano 745, mais ou menos, 5 anos antes de Cristo, a Síria estava se levantando com um exército muito forte. E a Síria estava dominando toda a região. Aí quando chega mais ou menos perto do ano 740, Isaías ele pega e ele vem relatar e deixa os seus escritos. E ele fala assim: no ano que morreu o rei Uzias. Alguns historiadores dizem que Uzias ele era parente de Isaías, ele era primo de Isaías. Uzias, apesar de ter sido disciplinado mais tarde por desobedecer ao Senhor, Uzias ele foi um excelente rei para Israel. Ele trouxe prosperidade para Israel. Ele trouxe um período de paz para Israel, porque Uzias ele era um rei estrategista. Uzias ele foi um dos primeiros reis a desenvolver armas de guerra. Então, nas mãos do rei Uzias, Israel estava protegido. Israel tinha paz, Israel tinha prosperidade. Agora, quando Isaías ele escreve isso, esse período, Israel estava de luto, Judá estava de luto, porque Uzias tinha morrido. Era como se dissesse: e agora? O nosso rei morreu, e agora nós não teremos mais tempo de prosperidade, nós não teremos mais tempo de paz. Agora os assírios estão se levantando. Então era um tempo de medo para o povo de Israel.
Israel estava com um tempo de apreensão muito grande. Havia medo sobre a nação. Havia uma incerteza do futuro. Eles não sabiam agora o que iam acontecer, porque Uzias havia morrido. E é nesse contexto que Isaías ele escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o meu primo Uzias, ele fala: eu vi o Senhor, ele estava sentado em um alto e sublime trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Isaías então ele olha para cima. Isaías ele busca as respostas do céu. E agora o que vai ser de nós? Quando Isaías ele olha para o céu, ele olha para um trono. Quando Isaías ele olha para o céu, ele vê o Senhor que estava sentado no trono. E automaticamente Isaías ele entende: o trono da terra pode estar vazio, mas há um trono no céu, e o meu Deus está no céu. Eu não tenho mais por que temer, eu não tenho mais por que ter medo. E aquilo trouxe paz para o coração de Isaías. A terra poderia estar com o trono vazio, mas o céu tem um trono ocupado, irmãos, e ocupado pelo nosso Deus. Olha que coisa linda. Numa época com tanta incerteza, numa época com tanto medo, Deus estava no trono. E é isso que eu quero, irmãos, trazer para você nessa noite: que Deus é um rei que está no trono, e Ele governa sobre tudo, e Ele governa sobre todos. Mas só tem um Deus no trono quem tem um rei no coração. Você só vai reconhecer um Deus rei no trono se você o reconhecer como rei, o Senhor e rei da sua vida. Concorda comigo, irmão? Você só vai olhar para um trono e saber que ali reina o Senhor se Ele for o rei sobre a sua vida. Pode se alegrar, irmãos, porque você tem um Deus que está no trono. Deus, Ele sempre estará no trono, desde os princípios, por toda a eternidade. Em qualquer situação, Deus estará no trono. Glória a Deus, aleluia. Ele está conduzindo, Ele está direcionando, Ele está com a mão no volante, está com o pé no acelerador. Deus, Ele é ativo. Deus é um rei ativo, um Deus que age. Ele está comandando, irmãos. Nada está fora do controle dele. Apesar que para Judá, para Israel, naquela época eles acharam, talvez eles pensaram: e agora? Perdemos o controle, o que será de nós? Deus, Ele está no comando. Ele governa, Ele reina, irmãos. Todos, em todo o tempo, Ele está reinando, aleluia. Ele vê e Ele supervisiona, Ele está olhando. Tudo está no controle dEle. Tudo na sua vida está no controle dEle. Ele está no trono, Ele está no comando, Ele está ali segurando as rédeas. É Ele quem está dirigindo, é Ele quem está fazendo, é Ele quem está permitindo. Olhe para o trono e enxergue que há um Deus no trono. Aleluia, é isso, é isso. Ele não renunciou ao seu mandato, Ele está lá. Ele não se afastou, Ele está lá. É lógico, irmãos, que esse trono não é um trono literal, porque Deus, Ele é incorpóreo. Deus, Ele não tem um corpo físico. Não significa que Ele está lá sentado com a sua barba grisalha, com um cajado na mão. Não significa isso. O trono significa autoridade. O trono significa poder. O trono significa majestade. O trono significa reinado. E é tudo isso, irmãos, que Ele está fazendo. Está sendo majestoso. Ele é poderoso. E Ele reina sobre tudo e sobre todo. Ele rege o universo todo. Aleluia, glória a Deus.
É isso que nos mantém fortes, irmãos. Em meio às tragédias, é isso que nos mantém de pé. Em meio às incertezas, é isso que nos motiva a continuar. Quantos crentes que eu vejo continuando, simplesmente continuando, porque estão vendo que Deus está no trono. Glória a Deus. Aqui mesmo nós temos muitos exemplos disso. Pessoas que não param, pessoas que estão ativos, porque continuam a olhar para o trono e sabem que há um rei no trono e ele está governando a vida. Um exemplo disso é a pastora Ana. Estava vendo a pastora Ana aqui com uma corda vocal só funcionando ontem aqui, e ela ativa, falando. Sabe por quê, irmãos? Porque olha para aquele que está no trono somente e sabe que ele é o regente da vida dela. É isso que nos impede, irmãos, de sermos oprimidos. É isso que nos impede, irmãos, de sermos massacrados pelo dia a dia, pela nossa rotina. Você precisa reconhecer que há um Deus que está nos conduzindo, que está nos levando, que é o gestor da nossa vida, que é o regente da nossa vida. Ele está no comando. É isso que fortalece a nossa fé. É isso, irmãos, que acalma os nossos medos. Quando você olha para um Deus que está no comando, quando você olha para um Deus que está no trono, as incertezas futuras se tornam certezas na sua vida, que tudo vai terminar conforme a vontade de Deus. É isso, glória a Deus. É saber que Deus, irmãos, está no trono. Nós precisamos entender isso. O mundo é um mundo de incerteza, sim. O mundo é um mundo de medo, sim. Olha só que tragédia nossos irmãos estão vivendo lá no Rio Grande do Sul. O mundo, irmãos, é um mundo de batalha. O mundo é um mundo de conflito. E o que é que acalma o nosso coração e deve acalmar o meu e o teu coração? É essa certeza que Deus está assentado no trono e Ele está reinando. Ele sabe tudo sobre todos e Ele está te direcionando, irmãos, para a plena vontade dEle. Descanse somente. E quanto mais nós vivemos no mundo, mais nós precisamos do Salmo 93 em nossas vidas. Abra comigo, Salmo 93. Verso 1. Mas retorna um pouquinho para mim. O salmista Davi diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam os seus ruídos. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiel são os seus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Irmãos, se nós formos resumir o livro de Salmos, o livro de Salmos se resume a isso: a majestade de um Deus que reina. Se você for ler o livro de Salmos com atenção, você vai ver em diversas partes do livro Davi olhando para um Deus que reinava, glorificando um Deus que reinava. E Davi, ele faz questão de deixar isso. Era um rei menor, era um rei terreno, que reconhecia, que sabia reconhecer que o reinado dele não era nada e que ele dependia totalmente do rei que estava sentado no trono. Era isso que se passava com Davi. Davi, ele era acostumado a olhar para o trono. Sabe qual é a nossa dificuldade, irmãos, hoje?
que nós temos é essa de não olhar para o trono. Nós temos dificuldade em reconhecer, irmãos, que há um trono, e no trono há aquele assentado que é digno da nossa rendição, que é digno da nossa adoração, que é digno do nosso louvor. Eu sempre falo aqui: olhem para o trono, porque Deus está assentado no trono. Glória a Deus. Davi era acostumado a olhar para o trono. Em suas batalhas, Davi olhava para o trono. Em suas dificuldades, Davi olhava para o trono. Davi, ele era um vencedor porque ele olhava para o trono. Davi, ele era dado a arrependimento porque ele olhava para o trono. Davi, ele era um adorador em excelência porque ele olhava para o trono. É isso, irmãos. Ele olhava para o trono e falava: o Senhor está assentado no trono. O verso 1 diz: o Senhor reina. Ele reina. Yahvé Malach, o Senhor, Ele reina. Salmo 93, 1, o Senhor reina, Ele está vestido de majestade. O Salmo 96, o 9 ao 10 diz: adorem ao Senhor em todo o seu santo esplendor. Toda a terra trema diante dEle. Diga entre as nações: o Senhor. O Senhor. Digam todos os povos: o Senhor. Aleluia. É isso, irmãos, que nós precisamos gritar para as nações. É isso que nós precisamos gritar para o nosso Brasil: que há um Deus que litorais, Ele reina. Salmo 99, 1 diz: o Senhor reina. Tremam os povos, Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins. Trema toda a terra, porque o Senhor reina. Não tenha medo, irmãos, o teu Deus está sentado no trono e Ele reina. Os inimigos podem se levantar, pode estar fazendo muito barulho do seu lado, as ondas podem estar se movimentando ao seu redor, mas Deus, Ele está reinando no alto e sublime trono. Se Ele é o Senhor da sua vida, glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia. Ele reina, irmãos. Precisamos aprender a nos render a este Rei que reina. Pode ter medo, irmãos, mas o medo passa rápido, porque logo você será lembrado pelo Espírito Santo que o Senhor reina. Esse dia a minha esposa saiu para caminhar, e ela chegou, um momentinho de medo assim. Aí o Espírito Santo falou para ela: Deus está no trono. Foi isso, mais ou menos isso? Mais ou menos essa história, né? Ela chegou em casa esses dias de manhã, foi depois da caminhada. Tinha uma visita, ela tinha uma visita. Era um momento de apreensão, era um momento de medo, era um momento de incertezas. O Espírito Santo fala no coração: não tenha medo, Deus está no trono. Medo por quê, irmãos? Olha o tamanho do nosso Deus. A Bíblia fala que Ele coloca o seu trono nos céus, a terra é o estrado dos seus pés. E nós temos medo muitas vezes. Nós temos que aprender a olhar para o trono. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor reina. Ele está vestido de majestade. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 6, verso 1 que nós lemos, fala assim que as bordas do seu manto enchiam o templo. As bordas do seu manto enchiam o templo. Sabe o que é isso, meu irmão? É a glória dele tocando em todos os lugares. Não há um lugar sequer, seja na sua vida física, na sua vida emocional, na sua vida profissional, não importa. Em todos os lugares a borda do manto dele está tocando. Ele está derramando
a sua glória, Ele está derramando a sua majestade, Ele está no trono e Ele está tocando a sua vida com as vestes dEle. Toque somente nas vestes dEle. Fala: Senhor, eu quero tocar no seu manto. Fala como aquela mulher lá do fluxo de sangue, na hora que ela viu que o manto de Jesus enchia a terra, ela foi lá, ela tocou no manto de Jesus e foi curada. É isso que Isaías fala. As vestes, irmãos, é o esplendor da glória do nosso Deus. Logicamente não é uma veste literal. Um ser incorpóreo, irmãos, também não pode vestir. Mas tudo isso, irmãos, é uma linguagem figurada para dizer, irmãos, que todo poder, toda glória, toda majestade está no nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O mundo está firmado. O que é isso? O que o salmista está querendo dizer? O mundo está firmado. Irmãos, essa palavra firmado, o verso 2 fala: o teu trono está firme. Desde então, tu és desde a eternidade. Davi está falando, vou ler de novo a parte B: o mundo está também firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Apesar, irmãos, das frustrações que sentimos, há uma certa estabilidade neste planeta, há uma certa concretude neste planeta, que deixa tudo no seu lugar, deixa tudo em ordem. É impressionante isso, irmãos. Às vezes eu fico olhando, eu gosto muito de ver aquelas páginas de ciência. Eu falo: meu Deus, como Deus é lindo, tudo está firmado, tudo está no governo, a água está no lugar, o ar está no lugar, o calor está no lugar, o frio também está no lugar, tudo está no seu devido lugar. A terra está girando na rotação certa, a terra está dando as suas voltas, irmãos, em volta do sol, nos dias certos, irmãos, tudo está no lugar, tudo está firmado. Aleluia, glória a Deus. Tudo está sob o controle. Tudo está nas mãos do nosso Senhor e Deus e Rei. Tudo, irmãos, todas as coisas da sua vida está debaixo do controle dele. Aleluia. Quem crê nisso? Você crê nisso, querido? Crê nisso? Tudo, nada escapa das mãos fortes do nosso Deus. Nada escapa do controle do nosso Deus. Você pode lembrar de qualquer situação aí na sua vida, tudo está no controle do Pai, porque Ele está no trono, Ele está reinando, Ele está governando. É o nosso Deus forte, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Rei. Simples assim, glória a Deus. O verso 3 diz assim: os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Sabe o que Davi está falando aqui, irmãos? Ele está falando, irmãos, literalmente de água subindo. Ele está falando literalmente, irmãos, de enchentes destruidoras. Ele está falando de dilúvio desmoronador. Ele está falando, irmãos, de algo destruidor. Ele está falando que as águas estão subindo. As águas estão fazendo muito barulho. As águas estão destruindo. Muitas vezes, irmãos, as inundações na Bíblia, quando a Bíblia fala de água, ela está falando sobre isso. Ela está falando sobre destruição.
Quando a Bíblia também fala de muitas águas, lá no livro de Isaías, você vai ver muito isso. Isaías, ele comparava o avanço das águas com os inimigos. O avanço das águas, o subir das águas pode ser também um problema terrível. O subir das águas, irmãos, pode ser uma cultura contaminosa, como nós vemos lá uma citação no livro de Jó. Então águas significam tudo isso. Águas significam turbulências. Águas significam dificuldades. E Davi lhe fala assim: os rios estão se levantando, Senhor. As águas estão se levantando, Senhor. Há muitas turbulências chegando, Senhor. Doenças estão batendo a porta, Senhor. Desemprego estão batendo a porta. A política está batendo a porta. Está tudo indo para o caminho errado. É isso que Davi está falando. As águas estão subindo, subindo, subindo. Estão fazendo muito ruído. Ele fala, os rios se levantam com muito ruído. Aí no verso 4, ele fala assim: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído dessas águas. Irmão, você precisa entender isso. Tudo pode estar ruindo ao seu redor. As águas podem estar fazendo muito barulho à sua volta, mas o Senhor que está nas alturas, assentado no trono, que há um Deus no trono, e essa é a certeza do meu coração, é mais poderoso do que esses barulhos de águas que vêm ao meu redor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está no trono. Aí a parte 5 do o versículo 5 fala assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Aleluia. O Senhor, irmãos, Ele reina, e nós somos os testemunhos de um Deus que reina. O mundo tem que olhar para as nossas vidas e ver que você tem um Senhor, um Deus que reina. Uma mulher chamada Catherine Booth, ela junto com o seu marido, eles fundaram o Exército da Salvação. E certa vez ela deixou um relato que ela falava assim: as águas estão subindo, as águas estão subindo, mas eu também estou subindo com as águas. Deus, Ele vai te colocar sempre no lugar maior, irmãos. As águas podem subir, as águas podem fazer barulho, as águas, irmãos, podem se movimentar, mas o Deus que está no trono, Ele sempre vai te colocar numa posição mais alto do que essas águas. E esta é a certeza de quem olha para o trono, sabendo que Deus está lá reinando. Aleluia. Quando as enchentes vêm, quando as enchentes sobem, quando as águas aparecem, há duas formas, irmãos, da graça nos ajudar. Primeiro, Salmo 93, irmãos, é uma passagem para ter em mente quando as coisas parecem dar errado na sua vida. Quando você chega ali no versículo 1 do Salmo 93, o Senhor reina. Isso já deve trazer uma paz para o teu coração. Pensou, irmãos? Você naquele momento de dificuldade, aí você abre a Bíblia e fala: o Senhor reina, o Senhor reina, o teu Deus reina. E isso, irmãos, é uma palavra segura de Deus para a sua vida. Isso é uma palavra certa de Deus para a tua vida. É isso, irmãos, que tem que ficar aí fincado no seu coração, na sua mente todos os dias. A certeza de que o Senhor reina. Aleluia, aleluia. E uma outra forma, meu querido, da graça nos ajudar a entender essa casa santa, esse templo santo, que sou eu e você. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus, Ele habita em nós. E esse Deus Santo quer ter contato com o seu templo santo.
com o seu corpo santo. Esse rei que está no trono, irmãos, ele conversa conosco através da santidade que há em nós. Aleluia. Conta-se uma historinha que é verdade. É do orfanato de Shifu, na China. Tinha um orfanato missionário na China, chamado Shifu. Ele era administrado por missionários. Quando o Japão invadiu a China, fala-se que levaram muitos homens presos e as crianças ficaram órfãos e abandonadas. Então esse orfanato ele pegou e ele juntou as crianças ali. E havia um menino chamado David Mitchell, e ele deixa um relato que eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim: quando chegou o dia da nossa partida, compartilhei com os outros o medo do desconhecido. David Mitchell era uma criança, era um menino. E mais uma vez os soldados japoneses chegaram e ele não sabia o que ia acontecer. E ele fala: e eu compartilhei com os outros o medo do desconhecido. Tínhamos acordado cedo naquela manhã e estávamos amontoados em nosso quarto no andar de cima, todos arrumados e segurando o que podíamos carregar conosco. Ao ouvirmos os gritos dos soldados do lado de fora, sabíamos que em breve seríamos conduzidos novamente para fora, para outros lugares. Não sabíamos para onde iríamos, partiríamos em marcha. A senhorita Ailsa, diretora da escola preparatória, abriu a Bíblia no Salmo 93 e leu o primeiro versículo: o Senhor reina. Muito calmamente, ela descreveu a imagem do rei em seu trono. Ela nos disse: não precisamos ter medo, Deus é o nosso rei e Ele está no controle. Éramos muito jovens para entender isso, mas a sua vida, ele está falando da Ilsa, refletia no Deuteronômio capítulo 33, verso 12: o amado do Senhor habitará em segurança com ele, e o Senhor o cobrirá o dia todo, e ele habitará entre os seus ombros. Depois que a professora orou, olhei para cima, e o medo de que poderia estar por vir desapareceu. Marchamos pelo portão, nos encontramos com o acampamento da escola Firmina e seguimos para o porto, cantando a canção: Deus ainda está no trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é o teu medo, irmãos? Qual é o teu pavor? Qual é a tua insegurança? Qual é a sua incerteza? O que é que aperta o seu coração? O que traz medo à sua vida quando você vai para a cama? Ou ao acordar? O que é que te aflige, querido? O que é que traz lágrimas aos teus olhos quando ninguém está vendo? Qual é o teu medo? Qual é a tua insegurança? Qual é a sua incerteza? O que eu tenho para trazer para a sua vida hoje é: Ele reina. Ele reina. E Ele está sentado no trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma canção que diz, não sei se eu vou conseguir cantar, Sol maior. Vejo, Senhor, Sol, bam, 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 bam. Peraí, irmãos, vamos alinhar aqui. Vejo, Senhor, peraí, irmão, vamos ensaiar aqui que vai sair. Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, meus olhos
olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Ele reina, irmãos. Ele reina. Suas vestes reais enchem o templo, adoradores celestiais cercam seu trono, unidos a Ele clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo, Senhor, vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Ele reina, irmãos, Ele reina. Ah, pastor, eu estou tão aflito, eu estou tão angustiado, eu estou com tanto medo. Salmo 113, verso 5 diz: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que Ele se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. Um Deus que está sentado no trono, e Ele está constantemente, não literalmente, tá, irmãos, entendam isso, mas Ele está constantemente dando uma inclinadinha para ver o que se passa na sua vida e na minha vida. Um Deus que está atento, com os olhos atentos, irmãos, sobre nós. É isso que Ele fala: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Deus no trono está olhando para a sua vida, olhando para a sua aflição, olhando para o seu choro, colhendo as suas lágrimas e cuidando de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quer mais? Salmo 12, o 5 diz assim: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Eu vou até encenar aqui. Ele fala assim: olha Deus no trono, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei a salvo aquele para quem eles assopram, pelos fracos e oprimidos, Deus se levanta do trono. Aleluia, aleluia, Deus se levanta do trono. Você não tem um Deus sentado, você tem um Deus ativo, que se levanta, que se inclina para te olhar. E quando você está oprimido, quando você se sente fraco, Ele se coloca de pé ao teu favor. Aleluia, glória a Deus. Salmo 68, o 1 fala assim: Deus se levanta e os inimigos dispersam. Ah, gostei dessa. Deus se levanta, os seus inimigos dispersam. Agora, irmãos, está lá. Deus, Ele dá uma inclinadinha, Salmo 113, para olhar o que se passa na sua vida e na minha vida. Quando Ele vê que eu e você estamos oprimidos, Ele se coloca de pé. E quando Ele se coloca de pé, Salmo 68:1, Deus se levanta e os inimigos dispersam. Aleluia! Glória a Deus!
Os que odeiam, os que te odeiam, termina o versículo, fogem da sua presença. Aleluia, 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 glória a Deus. Quem aqui quer um Deus no trono? Reconheça-o como o Rei da sua vida. Todos os dias, olhe para Ele como o Senhor e Rei da sua vida. Apocalipse capítulo 4 fala sobre um trono também. Eu vou ler aqui. Eu gosto muito disso, irmão, sabe por quê? O Velho Testamento, Deus está no trono. No Novo Testamento, o Deus do trono está na terra. Aleluia. Jesus caminha no nosso meio, literalmente levantado do trono. Lembra aquela passagem que quando os soldados vão buscar Jesus no Getsemane? Aí pergunta assim: quem de vocês é Jesus? Jesus, ele dá um passo para frente e fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, os inimigos se dispersam e caem ao chão. Lembra disso? Lembra disso? É Deus levantando do trono, irmãos. Só que agora o Deus do trono está na terra, está andando na terra. Por onde ele passa, ele vai reinando, ele vai curando os enfermos, ele vai ressuscitando o morto, ele vai libertando as pessoas, ele vai expulsando o demônio, porque o Deus do trono agora está na terra. E agora, quando vão buscar Jesus, quem é Jesus? Quem é? Ele fala: eu sou Jesus. E os soldados todos caem no chão, irmãos, porque quando Deus se levanta do trono, os inimigos dispersam. Aleluia. Agora, irmãos, o Deus do trono que estava na terra, ele volta aos céus. Aí no capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois dessas coisas, estou lendo aqui, tá, irmãos? Olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui. Ah, irmão, que convite gostoso. Agora Deus está convidando o João para ficar pertinho dele no trono. Agora Deus do trono fala assim para João: rapaz, sobe aqui, vem cá, fica aqui pertinho de mim, sobe aqui no trono, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Passa para mim. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um estava sentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Agora o Deus do trono está compartilhando tronos. Agora o Deus do trono, irmãos, está falando: sobe aqui. Ao que vencer. Lembre do convite de Jesus, da promessa de Jesus: permitirei que se assentarás comigo no trono. Aí ele fala: ao redor do trono, vestidos de vestes brancas, tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões. Vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Vai para o capítulo 5 para mim, Fer, por favor. Capítulo 5, verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Agora, irmãos, Jesus está no trono reinando. O teu Jesus está no trono reinando. Glória a Deus. Se entregue a este Rei, se entregue a este Senhor. Precisamos reconhecer, irmãos, que nós temos um Rei, um Senhor e Rei. Agora ia bem, né? Tempestade ao redor do trono. Canta aí para nós. Fecha os teus olhos.